Se a ciência é tão exata, por que, os economistas quase nunca concordam sobre como salvar a economia? Uhum. Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é, porque, pensa bem, medir a velocidade da luz ou, sei lá, a refração da água é matemática pura, é física clássica. Alguém quebra o braço, o raio-x vai lá, mostra a fratura, o médico aponta e diz exatamente o que fazer. É nítido. Com certeza, a imagem está ali, inegável. Mas tentar aplicar essa mesma régua milimétrica para medir, o comportamento humano, isso exige um verdadeiro manual de sobrevivência intelectual. Exato. A ilusão da precisão absoluta simplesmente cai por terra no momento em que a lente da investigação se volta para a própria sociedade. Fica tudo embaçado, né? Fica. De repente, aquela máquina de raio-x supercalibrada parece estar com defeito, porque o terreno ele se torna muito nebuloso. É cheio de variáveis ocultas. Bom, então vamos desempacotar isso. A nossa imersão de hoje mergulha a fundo na essência de como o conhecimento científico é construído. E a gente está usando como base um conjunto fascinante de capítulos do livro Social Science Research, Principles, Methods and Practices. E, o objetivo aqui não é só falar de metodologia acadêmica distante, não. Até porque isso seria bem tedioso. Totalmente. A mecânica da pesquisa e os bastidores de como um dado é transformado num fato, entre aspas, isso dita as políticas públicas, os investimentos bilionários e as manchetes que moldam as decisões do nosso dia a dia. Uhum. Entender isso é um atalho, formidável para ler o mundo com muito mais clareza. O que nos obriga a estabelecer um filtro bem rigoroso logo de cara, sabe? Sobre o que de fato merece esse rótulo de pesquisa científica. Porque banalizou muito, né? Demais. Tem uma banalização enorme do termo. Uma busca rápida num portal de notícias para embasar uma opinião ou, sei lá, uma enquete de televisão perguntando quem deve sair de um reality show. Ah, sim, segundo as nossas pesquisas. Aham. Exato. Tudo isso é chamado de pesquisa no cotidiano. Mas, se a gente olhar pela ótica do nosso material de base, a ciência exige um crivo bem mais implacável. Para que uma investigação seja realmente ciência, ela precisa necessariamente contribuir para um corpo pré-existente de conhecimento. E, claro, seguir os pilares do método científico. Que vai muito além de só vestir um jaleco e usar um jargão complicado num laboratório, certo? Sem dúvida. O método científico ele tem 4 características primárias e, inegociáveis. Primeiro, a lógica. Tá. As inferências devem ser baseadas em princípios racionais. Segundo, a capacidade de confirmação. A conclusão precisa bater com as evidências empíricas que foram observadas. Não dá para tirar do nada. Não, de jeito nenhum. Terceiro, e esse talvez seja o mais crítico de todos, a repetibilidade. Se outro grupo de pesquisadores totalmente independentes seguir os exatos mesmos passos descritos... Eles têm que achar a mesma coisa. Isso, eles devem obter resultados muito semelhantes. E quarto, o processo deve ser escrutinável. Ele tem que se abrir à revisão implacável dos pares. Ou seja, teorias puramente baseadas em dogmas ou, crenças estéticas, por mais profundas que sejam para a experiência humana, elas ficam de fora, né? Ficam. Não entram nesse escopo simplesmente porque não podem ser testadas de forma independente. Isso lança uma luz enorme sobre a diferença monumental que o texto estabelece entre as ciências naturais e as ciências sociais. Porque, pensando bem, isso muda completamente a forma como a gente interpreta a frustração no debate público. Verdade. A gente vê especialistas debatendo criminalidade ou inflação e fica se perguntando, mas gente, por que eles não chegam a um consenso matemático igual engenheiros construindo uma ponte? É que a divergência acontece justamente porque o objeto de estudo dita as regras do jogo. Nas ciências naturais, a lei não muda de acordo com o observador ou o contexto histórico, sabe? A física, a química, elas são determinísticas. A água vai ferver a 100 graus Celsius ao nível do mar, no Brasil, no Japão, hoje ou há 200 anos. É uma regra fixa. Sim. Se 2 físicos chegam a resultados diferentes, medindo a velocidade do som sob as exatas mesmas condições, a conclusão óbvia é que houve um erro grosseiro de calibração nos instrumentos de um deles. A natureza não tenta enganar o cientista. Perfeito, a natureza não mente. Mas nas ciências sociais, a natureza do objeto somos nós mesmos. E nós, cá entre nós, somos o caos em movimento. Eu gosto de pensar assim, olha.
Medir fenômenos nas ciências naturais é como cronometrar a passagem de um trem-bala. Tem um trilho, tem um motor, é uma rota mecânica altamente previsível. Uhum. Ótima analogia. Por outro lado, tentar medir a felicidade ou, sei lá, a intenção de voto de uma população com um questionário é tipo tentar prever a rota de uma mosca solta num quarto escuro. O ser humano tem uma variabilidade insana. Muda o tempo todo. Alguém pode responder a uma pesquisa dizendo que está extremamente otimista de manhã simplesmente porque tomou um café excelente. E à tarde já mudou tudo. Exato, à tarde a pessoa está absolutamente pessimista porque leu uma notícia ruim sobre o mercado de trabalho no celular. Essa imagem da mosca ilustra perfeitamente o grau de erro de medição que é inerente às ciências sociais, o comportamento humano, as estruturas de mercado, a dinâmica familiar. Bom, tudo isso muda dependendo da cultura, da época, do estado emocional. Não tem um termômetro universal para calibrar, tipo o preconceito humano ou a motivação profissional. Não dá para colocar debaixo da língua e esperar apitar. Não dá. As ferramentas disponíveis são muito imperfeitas, o que significa que um instrumento pode diagnosticar um aumento na coesão de um grupo social, enquanto um outro instrumento detecta exatamente o oposto no mesmo ambiente. Nossa. É por isso que a gente não vê biólogos brigando se a mitocôndria existe, mas sociólogos debatem ferozmente as causas sistêmicas da pobreza. Tá, mas levando em conta que não temos essa régua fixa, como a pesquisa social não degenera num vale-tudo de opiniões? Porque se não dá para ser 100% exato, qual é o freio que impede os cientistas sociais de simplesmente publicarem um monte de achismos embalados em jargões chiques? O antídoto contra o achismo é a engrenagem contínua do ciclo da pesquisa. O conhecimento confiável, ele não emerge de uma epifania isolada num dia de sorte. Uhum. Ele é forjado no trânsito constante entre dois planos fundamentais. De um lado, a gente tem o plano teórico, que é aquele reino abstrato das ideias, dos conceitos, das hipóteses. Tá, o mundo das ideias. Isso. Do outro, a gente tem o plano empírico, que é a realidade caótica e crua dos dados observáveis. A transição entre esses dois mundos ocorre por meio de dois processos, a indução e a dedução. Peraí, vamos aterrar isso um pouco para quem tá ouvindo a gente. Indução seria tipo subir do nível da rua para as nuvens das ideias e dedução seria pular das nuvens de volta para a rua. É uma excelente forma de visualizar. Na pesquisa indutiva, o processo começa ali no chão de fábrica mesmo, no mundo real. O pesquisador coleta montanhas de dados, observa casos específicos e tenta encontrar um padrão subjacente ali no meio. Para criar uma regra geral. Exato. Para construir uma teoria inédita. O fluxo vai do particular, do empírico pro geral, pro teórico. Entendi. Já na dedução, o caminho é exatamente o reverso. O cientista inicia lá nas nuvens com uma teoria que já existe, e aí ele desce para o plano empírico para testar se essa explicação teórica sobrevive ao impacto com novos dados do mundo real. Ele vai tentar provar que a teoria funciona na prática. Isso. E o material ressalta algo bem crucial aqui. Esse processo, ele não é um círculo fechado girando no vazio. É descrito como uma hélice, não é? Um movimento em espiral. A cada vez que a ciência transita da teoria para os dados e volta para uma nova teoria aperfeiçoada, o patamar do conhecimento se eleva. Exatamente. A gente passa de teorias rudimentares e frágeis para modelos estruturais com um alto poder de previsão. E é nessa espiral que se revela uma coisa que eu achei fascinante nas fontes, que é a hierarquia de habilidades dentro da academia. O texto faz uma distinção muito contundente entre habilidades metodológicas e teóricas. Sim, é um ponto-chave do livro. Porque as habilidades metodológicas são os procedimentos operacionais padrão, né? Saber aplicar uma regressão estatística múltipla, desenhar um formulário duplo cego, tabular um monte de entrevistas. São processos padronizados que, basicamente, qualquer universidade ensina. É a parte braçal, digamos assim. Mas o aspecto teórico é algo completamente diferente. É o abismo entre saber operar um telescópio e ser o Galileu. Pelo que as fontes indicam, as habilidades teóricas são muito mais intangíveis. São. Envolvem a capacidade tácita de olhar para um oceano de dados ruidosos e conseguir enxergar a lei invisível que rege aquele sistema.
O que me leva a uma constatação até meio drástica. Quer dizer, então, que a coleta obsessiva de dados, sabe, ter terabytes de planilhas sobre o comportamento de consumidores ou eleitores, isso é totalmente inútil sem uma teoria elegante por trás? Infelizmente, sim. Dados divorciados de uma teoria robusta são apenas ruído numérico. Você pode coletar centenas de variáveis sobre os hábitos de uma população, mas se não houver um arcabouço teórico propondo o porquê e o como esses hábitos estão interligados, simplesmente não há ciência. É só uma tabela gigante. É só uma coleção estéril de fatos. A ciência exige explicação de causalidade e de mecanismo, não apenas a descrição de cenários isolados. Caramba! E para que a teoria não fracasse logo na largada, tem uma decisão crítica que precisa ser tomada antes mesmo de se observar o primeiro dado. A gente precisa falar sobre a unidade de análise. Ah, fundamental. Porque entender isso muda a forma como a gente interpreta qualquer notícia hoje em dia. Definir a unidade de análise significa escolher exatamente quem ou o que é o alvo primário daquela investigação. E errar nisso compromete a validade de toda a empreitada. Um exemplo bem direto que vem das nossas fontes. Imagine uma pesquisa tentando descobrir por que certos bairros sofrem com taxas crônicas de criminalidade, enquanto bairros vizinhos são super pacíficos. Tá. Qual é a unidade de análise dessa pergunta específica? Olha, o instinto automático de qualquer pessoa é pensar que, bom, se o assunto é crime, então o alvo da pesquisa é o perfil do criminoso ou da vítima. E esse é um equívoco metodológico letal. Se a pergunta investiga os bairros com altas taxas criminais, a unidade de análise precisa ser obrigatoriamente o bairro. Nossa, faz todo sentido. A coleta de dados tem que focar, sei lá, na iluminação pública, na taxa de desemprego local, presença policial, a infraestrutura daquela comunidade. Agora, se a pergunta da pesquisa for ajustada para quais fatores psicológicos ou socioeconômicos levam determinados indivíduos à vida criminal, aí sim. Aí o jogo muda. Aí o indivíduo se torna a unidade de análise. Aplicar conclusões extraídas do nível comunitário para tentar prever o comportamento de um indivíduo isolado é uma falácia muito comum e muito perigosa também. E depois de alinhar o telescópio para o alvo certo, entra a parte que eu considero o verdadeiro pulo do gato da ciência social. É a tradução do abstrato para o concreto. Porque como a ciência consegue medir algo invisível, sabe? Tipo o ciúme, a inteligência ou até extremismo político. É aqui que entram os construtos e as variáveis. Sim, é o coração do negócio. Então, o construto seria a ideia invisível e a variável é meio que a rede que a gente usa para tentar caçar essa ideia no mundo empírico, é isso? Olha, essa imagem traduz perfeitamente o processo que a gente chama de operacionalização. Um construto é a idealização abstrata de um fenômeno. É algo que não tem forma física, não tem peso, não tem cor. O aprendizado, por exemplo, é um construto. Como a gente não pode pegar o aprendizado e colocar ele numa balança, a gente cria um proxy, um representante mensurável desse conceito para atuar ali na nossa pesquisa. O dublê dele. Isso, o dublê. E esse representante é a variável. Para medir o construto abstrato inteligência, a psicologia frequentemente adota a variável empírica, que é o teste de QI. E é exatamente aí que a mágica da distorção acontece no dia a dia. Porque o teste de QI é só uma sombra do construto total da inteligência. Ele falha miseravelmente em capturar coisas como criatividade, inteligência emocional ou até a capacidade de improviso da pessoa. Com certeza, ele é bem limitado. O perigo mora em como a gente define essas variáveis na prática. O texto deixa bem claro que definições de dicionário não servem para a ciência, né? Exato. Dicionários fornecem definições circulares e que não são operacionais. A ciência exige que a variável seja definida pela forma exata como ela vai ser medida lá no mundo real. Dá um exemplo. O material usa o exemplo do termo renda. Pareceria algo extremamente objetivo, certo? Dinheiro na conta. Pois é, mas se um estudo decreta lá que vai medir o impacto da renda na saúde, isso está metodologicamente incompleto. A gente está falando de renda bruta ou líquida. É mensal ou anual? É a renda individual do entrevistado ou a renda somada de todo mundo na família? Nossa, a verdade muda completamente o cenário. Muda? Uma definição pobre simplesmente destrói a comparabilidade dos dados. Você não consegue nem comparar com outro estudo.
E para ilustrar como isso afeta a vida de quem nos acompanha, imagina uma daquelas manchetes bombásticas dizendo que o uso excessivo de redes sociais destrói o rendimento acadêmico. Clássico. Se o estudo operacionalizou a variável uso de redes sociais simplesmente como, tipo, tempo de tela com o aplicativo aberto, cara, isso é um desastre. É uma métrica muito falha. Total. Essa métrica crua coloca no mesmo balaio um adolescente que passa 6 horas rolando vídeos curtos de dancinhas e um pesquisador universitário que passa 6 horas lendo threads acadêmicas e vendo documentários num portal de vídeos. A variável não capturou a essência do que a rede social está fazendo com o cérebro, ela só capturou minutos de tela acesa. É exatamente por essa falha de operacionalização que tantos estudos bem-intencionados chegam a conclusões absurdas na mídia. E olha que o nível de complexidade aumenta substancialmente quando o pesquisador tenta conectar todas essas variáveis, né, numa teia de causa e efeito para explicar o fenômeno. A tal da rede nomológica. Isso, um sistema estruturado onde as variáveis assumem diferentes papéis táticos. Sim. E nas fontes havia o conceito de variável independente, dependente, mediadora e moderadora. Confesso que, assim, independente e dependente são até intuitivas. A independente é o causa raiz, a dependente é o efeito final lá na frente. Exato. Mas, mediadora e moderadora soam como a exata mesma coisa numa primeira leitura rápida. Qual é a real diferença entre elas e por que trocar uma pela outra, assim, arruinaria uma pesquisa inteira? É um ponto de confusão metodológica muito frequente mesmo, mas a diferença prática é colossal. Vamos seguir o exemplo clássico que foi abordado pelo autor. Bora. A premissa central lá é que a inteligência impacta o potencial de ganho financeiro de uma pessoa ao longo da vida. A inteligência, nesse modelo, é a variável independente. É a origem da faísca. O ponto de partida. Isso. O potencial de ganho é a variável dependente. É o resultado final lá na ponta. Agora, a variável mediadora é um degrau intermediário necessário para isso acontecer. No modelo, a inteligência leva ao sucesso acadêmico. E o sucesso acadêmico, então, leva ao potencial de ganho. A mediadora explica o caminho lógico da faísca. É um mecanismo pelo qual a coisa flui? Perfeito. Já a variável moderadora funciona de um jeito diferente. Pense nela como o botão de volume de um rádio. Como assim? Ela não é um degrau no caminho, mas ela altera a força dessa relação. Imagine duas pessoas com a exata mesma inteligência. O que faz o sucesso de um ser estrondosamente maior que o do outro? A variável moderadora do esforço. O esforço amplifica ou reduz o impacto da inteligência sobre o sucesso acadêmico. Ele não cria relação, ele modera a intensidade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o impacto real disso. Se uma prefeitura, digamos, contrata um estudo para melhorar a empregabilidade de jovens vulneráveis, e os pesquisadores confundem uma variável mediadora com uma moderadora, eles podem investir milhões na solução errada? Podem e acontece muito. Tipo, por exemplo, em vez de focar num degrau estrutural como acesso a cursos profissionalizantes, eles focam puramente em palestras motivacionais, tentando mexer num botão de volume do esforço, quando sequer é um degrau básico para o jovem pisar. É exatamente esse o perigo. Um erro dessa natureza gera formulações de políticas públicas completamente ineficazes. Você joga recursos expressivos ralo abaixo simplesmente porque o mecanismo causal não foi compreendido direito. Isso é muito sério. Muito. E há uma camada ainda mais profunda que impacta essas teias de causas e efeitos. Toda essa rede nomológica não surge espontaneamente lá da natureza. Ela é desenhada por seres humanos. E seres humanos são cheios de opiniões. Exato. Os cérebros humanos possuem pressupostos ontológicos. São estruturas de crenças, muitas vezes subconscientes, sobre como a realidade opera. O famoso conceito dos paradigmas, que foi cunhado pelo Thomas Kuhn. Ele mesmo. A gente não enxerga a realidade de forma pura, né? A gente enxerga a realidade através de lentes que são altamente coloridas pela nossa própria bagagem existencial, filosófica, ideológica. O livro, inclusive, nos oferece um estudo de caso muito analítico sobre como esses óculos paradigmáticos afetam o design da pesquisa.
E é fundamental que a gente deixe claro para quem está ouvindo que o material usa esse exemplo estritamente para fins científicos, tá? Sem tomar partido. Sim, só para ilustrar o conceito. Exato. O texto observa o problema da falência do sistema educacional secundário americano. E faz isso através de duas óticas, a conservadora e a liberal. Tá, e como funciona isso na prática? O fenômeno objetivo é um só: escolas apresentando resultados insatisfatórios. O dado está lá. Mas a forma como a pesquisa investiga esse dado muda completamente dependendo da lente. Deixa eu tentar. Olhando pelo paradigma conservador, que coloca, assim, uma fé enorme na eficiência dos mecanismos de livre mercado, o problema é diagnosticado logo de cara como falta de competição, certo? Certo. Então, a pesquisa gerada debaixo desse teto filosófico não vai medir, sei lá, se a merenda da escola tá boa. Ela vai propor variáveis que testem a eficácia de sistemas de privatização, financiamento através de vouchers escolares e a competição direta entre as instituições privadas e públicas por verbas. Uma abordagem. Simultaneamente, pesquisadores operando sobre o paradigma liberal concebem a resolução de conflitos sociais primariamente através do investimento governamental direto. O foco é outro. Totalmente. A ontologia deles rejeita que o livre mercado resolva problemas educacionais. Consequentemente, as pesquisas desenhadas sob essa ótica vão criar teias de variáveis bem diferentes para provar que a injeção maciça de verbas estatais, a redução da quantidade de alunos por professor e a capacitação em massa da classe docente, essas seriam as causas reais de uma melhora educacional. Ou seja, antes mesmo do primeiro número ser processado no computador, a hipótese já nasce contaminada pela visão de mundo do arquiteto da pesquisa. Não tenha dúvida. O que isenta a questão suprema, né? Se o cérebro humano é essa verdadeira usina geradora de vieses e suposições, como é que a comunidade acadêmica sabe que a teoria final de um artigo não passa de um castelo de cartas? Ou de uma desculpa super elaborada só para confirmar crenças pessoais do pesquisador? É por isso que era imperativo que a teoria final obedeça a filtros muito severos contra armadilhas metodológicas comuns. E o material destaca duas em particular: a mineração cega de dados e a exigência de explicações nomotéticas. Tá, explica a mineração cega primeiro. A mineração de dados, nesse mau sentido, é quando a lógica indutiva é pervertida. O pesquisador pega softwares superpoderosos, lança milhares de variáveis aleatórias lá dentro, sem teoria nenhuma guiando a busca, e manda o computador cruzar tudo até achar algum padrão estatístico forte. Nossa, isso me lembra de NICE, aquele site super famoso de correlações espúrias. Eles fizeram meio que isso de brincadeira, né? Jogaram milhares de bases de dados num sistema e descobriram que, num período de 10 anos, o gráfico de consumo de queijo mussarela combinava perfeitamente com o gráfico do número de pessoas que morreram enroladas em lençóis nos Estados Unidos. Exatamente. A correlação estatística era assombrosa. Quase 99%, cara. Era um espelho do outro. E esse é o risco inerente da mineração de dados solta, sem uma teoria causal por trás, explicando tipo o como comer queijo mussarela causaria um estrangulamento noturno. O dado não passa de uma bizarra anomalia matemática. É uma correlação espúria. Faz todo sentido. Mas me assusta pensar que em temas menos óbvios, que queijo e lençol, né, pesquisas mal concebidas acabam sendo publicadas regularmente baseadas nesse mesmo erro. O pesquisador encontra um link estatístico que foi pura coincidência, aí inventa uma narrativa pós-fato ali para justificar e clama para o mundo que fez ciência. Infelizmente acontece. E além desse perigo da correlação espúria, outro filtro fascinante é a distinção entre respostas ideográficas e nomotéticas. O livro tem uma passagem brilhante aqui. Conta pra gente. A explicação ideográfica é uma descrição super detalhada de um evento isolado. É como você tentar explicar um fracasso numa prova final dizendo assim: eu saí de casa 10 minutos mais tarde, a avenida principal estava totalmente fechada por causa de um acidente inusitado com um caminhão de tijolos, aí começou a chover granizo, eu entrei em choque térmico e na véspera o meu cachorro inexplicavelmente engoliu as anotações do caderno. Essa foi a melhor desculpa que eu já ouvi. E o mais interessante é que, por mais que esse encadeamento maluco de desastres seja 100% verdadeiro e fidedigno à realidade daquele indivíduo específico naquela terça-feira em questão,
Ele não serve ao propósito científico. É o que a gente chama de relato anedótico, né? Exato. A verdadeira ciência busca o nomotético. Ela constrói leis, regras gerais e padrões sistemáticos de comportamento que transcendem aquela particularidade. Então, uma teoria nomotética sobre o fracasso acadêmico, ela investigaria variáveis muito mais abrangentes. Sem dúvida. Coisas como inteligência fluida prévia, investimento sistêmico de esforço, acesso sustentado a ferramentas de ensino ao longo do semestre. Ela meio que abstrai a tempestade isolada e o cachorro acidental, para focar no padrão que é replicável. Uma teoria poderosa terem que pairar acima do acaso. Nossa, eu tô adorando isso. Porque da próxima vez que a gente se deparar com uma daquelas manchetes impactantes afirmando ter descoberto a cura sociológica para um mal moderno, ou um estudo ditando a nova regra de ouro do comportamento nas empresas, nós temos um roteiro intelectual bem robusto para destrinchar essa informação, em vez de só engolir ela inteira. É um ótimo filtro de realidade. E o checklist é incisivo, olha só. Primeiro, a gente está avaliando o comportamento previsível de moléculas ou até a caótica de seres humanos. Segundo, a unidade de análise está correta ou estão tentando resolver problemas urbanos analisando a psicologia isolada de uma pessoa? Fundamental se perguntar isso. Terceiro, será que o construto abstrato não foi sabotado por uma variável empírica que, na verdade, está medindo a coisa errada? Tipo a tela do celular acesa. Quarto, quais são os óculos invisíveis, o paradigma político ou econômico de quem financiou e de quem estruturou as perguntas lá no início? E quinto, há uma teoria causal genuína e abrangente sustentando a pesquisa, ou é só a exaltação ideográfica de um caso anedótico? Ou pior, uma mineração de dados procurando queijo mussarela? Essa síntese encapsula muito bem a postura analítica que o material didático tenta incutir em quem estuda. No entanto, eu acho que é fundamental acrescentar uma provocação final aqui. Manda. Algo que transcende o texto original, mas que reflete bem sobre as mudanças metodológicas históricas que são mencionadas lá. A gente viu que os métodos qualitativos e as abordagens antipositivistas nasceram no século passado justamente para combater aquele fetiche perigoso pelos números puros do positivismo clássico. É, aquela coisa muito fria. Havia compreensão de que transformar a dor ou o potencial humano numa mera abstração matemática acabava desumanizando o processo científico. Mas a inquietação profunda de hoje reside num cenário que é quase o oposto e hipermoderno. Aonde você quer chegar? A sociedade contemporânea está terceirizando decisões colossais, sabe? Como a concessão de um crédito imobiliário, a triagem massiva de currículos para vagas de emprego e até o fluxo global do que a gente lê de notícias. E a gente está terceirizando isso para modelos de inteligência artificial e algoritmos obscuros. As tais das caixas pretas. Exato. Essas caixas pretas operam em esferas totalmente fora do escrutínio público, baseadas no processamento de trilhões de correlações minadas de forma bruta, o que nos leva à indagação imperativa. Será que a nossa urgência por eficiência tecnológica nos atirou de volta a uma era de hiperpositivismo cego? Nossa, isso dá um frio na barriga. A gente está glorificando resultados probabilísticos que são gerados por máquinas puramente quantitativas e esquecendo que há pesquisadores humanos cheios de paradigmas seculares que definiram quais variáveis esses códigos deviam considerar importantes lá na programação original. E essa é uma âncora reflexiva de um peso extraordinário para a gente levar para o dia a dia. A gente acredita que a inteligência artificial é a física, né? Aquela física exata, cronometrando a perfeição inabalável do trem-bala. Quando, no fundo, a base que alimenta a máquina continua sendo um imenso quarto escuro, cheio de seres humanos imprevistos batendo a cabeça nas paredes. É exatamente isso. E as variáveis escolhidas para nos avaliar foram decididas por alguém que também calça aqueles óculos inevitáveis do seu próprio tempo, do seu próprio contexto ideológico. Mergulhar nesses bastidores metodológicos desmonta aquela aura de magia e expõe as engrenagens brutas e bem imperfeitas que fazem a nossa sociedade girar. Devolve a nossa capacidade crítica. Com certeza! Esperamos que este manual prático de sobrevivência ajude quem está com a gente a desmontar as falsas certezas daquelas manchetes apressadas que competem pela nossa atenção todo santo dia. Fica aqui a exploração, gente. Até o nosso próximo mergulho pelas entrelinhas do conhecimento.